o drama da consciência como uma constatação de que alcançamos alguma maturidade, mesmo muito juvenil, do pensamento. O nascimento da consciência, matéria de poetas e romancistas, e louvada na figura do poeta romano Ovídio, que vai tratar de Narciso e de Eco. Narciso, um homem que viveria eternamente, desde que não olhasse para si mesmo, e Eco, uma ninfa condenada a repetir somente as últimas palavras, como a condição de nunca se conhecer para viver, e o outro condenado a se afastar de si mesmo para viver. Essas extremidades, elas estão muito demonstráveis que a nossa consciência constrói pontes e o ego é que as ata, que as une. Mas eu não quero tratar aqui de teorias psicológicas ou de observações limitadas que tentam desenhar as assombrações que constantemente nos visitam. Mas eu quero tratar da própria observação dos romancistas e dos poetas quanto às consequências do nascimento da consciência perante o drama. É muito observável, é possível de acompanhar a trajetória da consciência na trajetória de um grande romancista. Temos a habilidade necessária, que é a arte de contar uma boa história, da qual todos os romancistas se experimentam e desenvolvem suas técnicas, incrementando estilos diversos para que possam relatar suas experiências interiores e criarem seus mundos, como bem dizia Joseph Conrad. Um romancista é um criador de mundos, e esse mundo precisa ser para ele tão conhecido ao ponto que ele possa colocar as pessoas dentro dele e fazerem-nas viver. Mas o drama da consciência pode ser disposto da seguinte forma: assim como um bom contador de histórias que não ousa inserir o drama da consciência na sua história, mas apenas contar uma boa história, como o caso de Alexandre Dumas, como alguns escritores que se mantiveram apenas na elaboração de uma história, como um entretenimento. Mas não digo um entretenimento vazio, como aquele que nos faz esquecer de si mesmos, mas naquele que momentaneamente suspende as considerações que possuímos das coisas e fazem-nos considerar outras coisas como se fossem nossas. Se você lê Alexandre Dumas, se você lê Os Três Mosqueteiros, se você lê As Mil e Uma Noites de Sherazade, você vai perceber a diferença entre um contador de histórias e um contador de histórias que amarra suas histórias em um fluxo de consciência, mas não um drama psicológico. No caso das Mil e Uma Noites, nós temos várias histórias amarradas para uma mesma história principal. Então, como a rainha, a princesa Sherazade precisa sobreviver, ela vai amarrando as histórias e colocando pontes que são a princípio irresolúveis, são enigmas. São histórias que não conseguimos fechar completamente, mas elas nos obrigam a considerar como as concluiríamos, como nós daríamos cabo de toda a jornada que experienciamos. Mas o drama da consciência, quando trata de um romancista completo, um romancista que se adestrou na sua arte, ele revela muito para nós. Até mesmo Freud, apesar de sua grande limitação em suas teorias, ele vai reconhecer que somente os poetas e os romancistas, e apenas eles, conseguem nos revelar as verdadeiras patologias, porque são os homens que ousam penetrar no indizível e nos demonstrar sem a necessidade de criar uma forma fixa
onde a nossa insegurança queira aprisionar a própria incerteza demonstrável das coisas nos acontecimentos que são tão diversos. E nessa demonstração, quando Freud bem diz isso, Freud que só fez o que fez por conta da sua educação na literatura, é a literatura quem primeiro vai tratar e verdadeiramente trata da consciência, dos dramas da consciência através das histórias e dos sofrimentos dos personagens, é de que as extremidades da consciência, o nascimento da consciência, exige do homem, da mulher, uma capacidade de transitar entre as pontes sem permanecer numa mesma ilha, numa mesma porção, onde ele possa se fechar distante das outras pontes. O que acontece é que o drama da consciência ele necessita do trauma. O trauma é o que produz a própria maturidade da consciência. É por isso que nos romances de formação, todos os grandes escritores vão colocar os seus personagens, como o caso de Goethe nos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, ou outros romancistas, faz com que o seu herói, o personagem principal, ele saia de um estado inferior de consciência e aumente as suas capacidades pelo atrito em considerações morais. Digo não moralistas, mas morais. Aquelas crenças que nos são tão próprias, das quais desejamos muitas vezes desarticular o mundo e moldá-los à nossa própria imagem. É por esse motivo que a consciência, quando é ferida pelo trauma, ela se abre como um portal, um buraco negro, a sugar todas as espécies de informação e, melhor, de vida. E é por essa absorção, muitas vezes exagerada de vida, onde não possuímos o comparativo ao redor. No caso, um romancista, ao construir sua história, até Machado de Assis diz muito isso, que ao escrever, ele não faz com que a pena seja obrigada pela nossa vontade, mas que a própria pena produza a realidade. E os personagens guiam a mão do romancista a escrever, assim como os acontecimentos na realidade que estamos constantemente experienciando, não conseguimos deduzi-los, prevê-los, ainda que muitas vezes eles se apresentem de forma esperada, até aquilo que esperamos vem banhado de impressões que não tínhamos sido capazes de compreender anteriormente. Até o comum, na realidade, está sujeito à própria contestação das nossas crenças, como a semelhança de termos marcado um horário para ir a tal lugar ou encontrar alguém, ao encontrarmos, mesmo já esperando aquela pessoa, a situação, a nossa própria expectativa, já pelo costume, ela é desmentida. Não desmentida apenas, mas impressionada por aquilo que há de único naquele acontecimento. Até o comum produz a sua diferença. É por isso que os romancistas são os melhores observadores e clínicos e conhecedores da alma humana, porque eles são sensíveis a essa modificação de como a realidade, mesmo em sua forma comum, faz muitas vezes traços incompreensíveis. Até no comum produz-se o incrível, o espanto. E muitas vezes, na própria literatura, essas extremidades da consciência que são consertadas pelo drama e graças ao trauma, são tratadas de forma a cultivar o fantástico. Muitas vezes não conseguimos expressar o real da forma como ele se apresenta, porque muitas vezes a sua textura ela produz um certo limite. Em alguns artistas, alguns romancistas e escritores, vai tratar do real de forma fantástica, não
para fugir do real, porque é desconfortável, mas sim para aprisioná-lo, no bom sentido, em um símbolo. No caso, nós temos o grande escritor alemão Hoffmann, que nas suas obras O Gato Mu, Os Elixires do Diabo, ele vai criar dramas humanos na vertigem do fantástico, em que esse fantástico pega o comum, o amplifica, não para desfigurá-lo, mas sim para que a sua impressão seja tão afiada que não se perca na profundidade daquelas coisas que ainda não podemos alcançar. Então, temos a própria diferença aí do fantástico. Temos o fantástico, que é apenas um entretenimento. Eu não sei se você que está assistindo gosta das obras de Tolkien. Eu, particularmente, não admiro Tolkien, mas vejo na própria criação dos personagens e até uma linguagem para os personagens uma grande inutilidade, um desperdício. Eu vejo que ali é um fantástico criado que não necessariamente representa o drama da consciência. É mais um entretenimento dos sentidos. Então você pode estar aqui e gostar muito de Tolkien, mas eu preferiria ler um Hoffmann do que Tolkien. Mas o problema em si, não aqui para tratar da fuga que eu vejo na literatura, mas a princípio para observar como a consciência ela possui infinitos modos de tratar aquelas coisas que são muito fugidias. Nós temos os poetas que eles vão capturar a fugacidade do sentimento com uma assertividade estética da palavra, onde aquilo que é dito de uma maneira tão bem costurada, tão bem construída, é a própria perfeição do dizer, da forma mais inalcançável que se poderia falar até então, utilizando a linguagem para expressar, que os poetas fazem do comum um laboratório para dizer o eterno. E quando não possuímos essas capacidades, é aqui que eu quero chegar. Quando somos açoitados pelo próprio drama da consciência, quando o trauma está à porta e muitas vezes nem bate, já mora em nossa própria casa e não sabemos, e passa a saquear todos os cômodos, o trauma ele visa não apenas modificar a atmosfera, mas transformar a própria liberdade da consciência na figura cativa daquela imaginação. É por isso que a minha visão, discordando de muitos psicólogos, de muitas teorias, é que os traumas são produzidos especificamente e são aumentados, as obsessões, as neuroses, até aqueles com apelo cognitivo, é de que tudo, a raiz dos males está na imaginação. Porque a imaginação, ela não existe apenas sozinha. Ela é um caldeirão onde todas as coisas são representadas e são modificadas ao modelo da nossa personalidade, de acordo com o seu temperamento, mas é de que os problemas da alma humana estão relacionados com a imaginação, que é essa criadora de mundos. A função da imaginação é criar. A função da imaginação é produzir. A função da imaginação é dar vida. E a função da linguagem é dizer que vida é essa. Quando os homens não possuem uma habilidade, não em apenas domar, mas em dirigir esse comboio de cavalos selvagens que é a imaginação, de conduzi-los mediante um objetivo, de conduzi-los aos seus fins e até mesmo para o conhecimento, e de expressá-lo pela linguagem desenvolvida assiduamente para dizer que vida é essa. Quando as pessoas não possuem
A linguagem personalizável para dizer as coisas da forma que somente ele pode dizer, colocando nas palavras o seu selo, a identidade da sua expressão e na imaginação um mundo conforme a sua vontade, que eu até falei aqui, que Joseph Conrad comenta que o romancista é um criador de mundos. Então você pode dizer, mas eu não quero ser um escritor, um romancista. Eu falo, mas pela saúde da sua alma, pelo equilíbrio da sua psique, pela estabilidade dos seus pensamentos, você precisa ser o melhor criador do seu mundo. Mas essa habilidade tão ferrenha exige a leitura das obras de ficção. Exige uma atenção que é fruto do amor. E exige a disposição, mediante essas leituras no desconforto, em sentir as realidades dos personagens que não são, muitas vezes, enojáveis, indesejáveis, ásperas e que podem, muitas vezes, até nos entediar. A leitura, muitas vezes, de um personagem aparentemente desinteressante, como o caso de muitas pessoas me relatarem ao lerem Henry James, A Volta do Parafuso. Algumas pessoas são cativadas por conta da definição de ser terror. Mas aquele laboratório que Henry James cria no espírito é para demonstrar como somos suscetíveis a manipular as situações, a enxergar de forma alterada aquilo que nos apresentou de uma forma simples e banal. Nós aperfeiçoamos o comum, incrementando vários trabalhos e esforços para a consciência. A consciência quer trabalhar através das criações, pela imaginação. Mas a imaginação, como é uma criadora de mundos, ela vai criar um mundo, seja grande ou pequeno, seja um paraíso ou um inferno. E o próprio estado mental, as próprias sensações são derivadas das imaginações. Temos aqueles que, com ansiedade crônica, com uma ansiedade que ele não consegue reverter de nenhuma forma, muitos tentam modificar o ambiente, tentam modificar as atitudes, tentam modificar a força, os pensamentos, mas como é que você vai competir com cavalos de corrida? E não conseguem, e logo desanimam. E aí recaem no mesmo rio e não conseguem sair. E esse rio chega a um despenhadeiro, e você cai das alturas e se afoga. E esse problema não está apenas em quão bem você conduz a sua rotina de uma forma que possa dar maior tranquilidade. Não é isso. Você precisa ser apto à guerra, tanto da paz quanto ao inferno. Você precisa, obrigatoriamente, a consciência precisa, para sobreviver, de fazer obrigatoriamente o caminho todo que Dante escreveu na Divina Comédia. Todos os homens estão obrigados a, se quiserem evoluir, a terem os seus traumas. Esses traumas são marcos. Mas é claro que, para um homem que vive para distração, o desconforto é o seu pior inimigo. Mas ele não é apenas o pior inimigo porque dói. É porque ele interrompe aquele fluxo do seu sono perpétuo. Não é apenas a dor, porque todos os seres humanos se movem pela intensidade do prazer, que também é uma dor, porque se você não consegue rejeitá-lo, você sofre no prazer. Até da mesma forma que você pode ter prazer na dor. Não digo prazer na dor quanto uma debilidade ou um transtorno, mas falo um prazer na dor quanto a enxergar na dor o mecanismo de alteração da sua consciência, de aperfeiçoamento da percepção. Mas essa matéria-prima, essas extremidades, o drama da consciência, para ser bem representado por você, incrementado na sua personalidade a ponto de melhorá-lo, você precisa ter a capacidade de dizer. Isso mesmo em nossas clínicas e com psicólogos, raramente encontramos alguém que tenha desenvolvido uma linguagem própria, que domine a literatura.
A literatura é a rainha da consciência, que tem a capacidade de traduzir não apenas os problemas dos outros mediante a signos e símbolos enrijecidos pela matéria fria da ciência, mas sim que este observador atento, já que a atenção é fruto da memória e a memória é fruto do amor, a atenção depende da memória, mas a memória é fruto do amor que nutre os dois. Para você prestar atenção na alma humana e nos seus problemas, você precisa amar os próprios dados da realidade que lhe obrigam a viver dessa forma. Você precisa amar a realidade nessas inconsistências, que a dor é mais presente do que o prazer. Não porque a dor queira o seu mal, isso que é incrível, mas sim porque a dor viabiliza uma consciência mais apurada. E nisto, os seus pensamentos conseguem refinar aquelas impressões que são muito fugidias. Portanto, pensem nisso.